Desembargador José Divino, nós temos esse projeto aqui no tribunal, de iniciativa, primeiro da desembargadora Maria Tereza, primeiro Menegildo, Rios, e a esse programa deu ênfase a desembargadora Carmelita, visando a preservar a memória do tribunal. Por isso que nós fazemos essas entrevistas com as pessoas que têm história para contar daquilo que viram do tribunal, daquilo que fizeram por esse tribunal, daquilo que representa para nós e representa o tribunal, o que o tribunal representa para você. De modo que nós estamos aqui hoje para ouvi-lo, com muita honra minha, da minha parte, ouvir o ilustre colega e poder tomar conhecimento de detalhes, de aspectos desse relacionamento Tribunal de Justiça desembargador, Tribunal de Justiça magistrado, porque eu tenho conhecimento pessoal de parte da sua história e gostaria que o senhor nos dissesse a respeito desse relacionamento e que pudesse esclarecer e informar sobre o que lhe pareceu muito importante ou mais importante nesse relacionamento que já não é tão novo da sua carreira de magistrado e a Justiça do Distrito Federal. Eu gostaria de deixá-lo à vontade para fazer uma exposição da sua vida, como da vida sua pregressa, antes de ser desembargador, antes de ser juiz, da sua vida no Ministério Público, etc. E até antes disso, da sua vinda para Brasília. E que o senhor pudesse nos esclarecer, isso vai enriquecer a história do tribunal, porque a história do tribunal é a história de cada um de nós. Vossa Excelência, fica com a palavra. Desembargador Natanael, em primeiro lugar, desembargadora também Carmelita, desembargadora Carmelita, em primeiro lugar eu quero expressar a minha gratidão, a honra que eu tenho em poder contar a minha modesta história de vida. Eu nunca pensava, quando jovem, ser juiz um dia. Sempre eu pensava sempre em crescer como ser humano, porque apesar de eu ter ficado órfão de pai muito cedo, meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, mas a minha mãe, como era uma mulher de muita fibra, sempre incutiu em nós somos 6 irmãos, éramos 6, hoje somos apenas 4, eram 3 homens, eu mais 2 irmãos e 3 irmãs, 2 irmãos mais velhos, infelizmente já faleceram. Mas a minha querida mãe, minha saudosa querida mãe, ela me incutiu muito primeiro exemplo que ela dava. Ficou viúva nova, uma mulher sem cultura, não era letrada, tinha talvez só o primário, mas uma sapiência que Deus dotou a ela de muita inteligência. Então ela soube nos criar, nos orientar, e graças a Deus na minha família, nenhum dos nossos irmãos desviou o seu caminho reto e de honradez. Então, desde pequeno, como nós éramos de origem humilde, meu pai não era um homem de posses, meu pai era um carroceiro. Meu tio, nós nascemos na Bahia, eu nasci em Angical, e meu tio, que era assim mais letrado, veio ser professor em Goiás e trouxe os irmãos e os cunhados. Logo ele orientou meu pai veio com a minha mãe eu nasci em 46 e meus pais chegaram em Anápolis, Goiás, em 1947. Logo eu devo ter chegado em Anápolis acho que eu tinha menos de 1 ano de idade. Eu nasci em junho de 46, eu acho que eu tinha menos de 1 ano. Eu era muito criança de tenra idade. E lá o meu pai trabalhava por os árabes lá, que eram beneficiadores de arroz. Eu não sei se
se Vossa Excelência, o Dona Terra, Vossa Excelência também, que é goiano, conhece bem Anápolis. Sem dúvida. Anápolis é um celeiro tem muito árabe, muito descendente, muito libanês. E meu pai trabalhava com um senhor chamado Babahan Halim Relon, até hoje eu me lembro. E assim deu um emprego para o meu irmão mais velho, enfim. Em 1900, se salva minha memória, em 1962, a minha mãe veio com uma irmã minha aqui para o Distrito Federal. Depois meu irmão mais velho veio também, morava em Goiânia, veio para cá. E eu fiquei em Anápolis sozinho, estudando no colégio estadual e trabalhando no comércio. Porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E com 10 anos eu tenho um documento em casa até hoje, que naquela época já existia inspeção de saúde. Eu estava com um jalecozinho branco, que o bar que eu trabalhava exigia que se usava um jaleco. Eu fui fazer o exame de saúde e fui com aquele jaleco. E está lá, 1956, por isso que eu sei, a data da inspeção foi 1956. Então, eu tenho certeza que com 10 anos eu já trabalhava no comércio. E fazia trabalho de gente grande. Eu trabalhava em um bar que era frequentado pela elite, o bar era do espanhol, finado Antônio Mosqueira. Enfim. E depois fui trabalhar, meu time me colocou no Senai para eu aprender mecânica, mas eu não tinha aptidão para ser mecânico. Aí eu fiz um curso de garçom e fui trabalhar de garçom. Eu com 16, 15 anos, eu já trabalhava à noite de garçom. E minha mãe, já aqui, falou com um primo meu, traga o Zezinho, ela me chamava de Zezinho, traga o Zezinho para cá, porque aquilo ali não vai dar certo não. Ele trabalhando à noite, nesse mau ambiente. Minha mãe era uma mulher de muita visão, como eu já disse, muito inteligente. E o meu primo me trouxe aqui para Brasília. Então, meu primeiro emprego aqui em Brasília, eu cheguei aqui, salvo engano, foi final de 62 ou princípio de 63. E ainda havia muito mato em Taguatinga, muito barraco de tábua. Nós fomos morar lá perto do Mercado do Norte, que hoje chama-se QND, perto da Praça do Bicalho. Enfim, e meu primeiro emprego aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, aqui no Plano Piloto, foi numa lavanderia, chamava-se Lavanderia Suíça. Ela era de um suíço, Hermann von Sechange, que chamava esse senhor, ele já faleceu há muito tempo. E eu trabalhava fazendo o quê? Eu ia de apartamento em apartamento no Plano Piloto, agenciando roupas. Tem roupa para lavar, ternos e tal. Eu levava um crachazinho da lavanderia e as pessoas... Eu carregava os ternos, as roupas, os vestidos das madames e tudo para o posto da lavanderia. Aí o Soermo passava com a Kombi e levava para a matriz que era em Taguatinga, onde tinha as caldeiras para lavar, passar, etc. Tal. Mas que era um serviço, eu ganhava comissão, mas ganhava pouco. Aí depois eu voltei a trabalhar de garçom. E eu trabalhei num restaurante que era da elite aqui em Brasília, chamava-se Tabuleiro da Baiana. O dono desse Tabuleiro da Baiana era um servidor do Banco do Brasil, que na época da Revolução ele foi preso como subversivo, porque parece que ele tinha uma tendência assim, meio esquerdista, e aquela época era tenebrosa. Em 1964, 65 ele foi preso. Naquela época eu trabalhava de garçom. Depois com esse problema, o restaurante fechou e tinha uma pessoa que tinha um bar ali perto, na 103 Sul, onde é o Capedinho hoje, era o Tabuleiro da Baiana. Mais embaixo tinha uma sucursal da Folha de São Paulo, do estado de São Paulo, e tinha um barzinho. E o dono do bar era um paranaense que gostava muito de mim, ele sabia que eu era um garoto esperto, e falou assim, você vai trabalhar comigo, você não vai ficar desempregado não. Aí eu fiquei trabalhando com ele, gerenciando o bar dele, fiquei uns 2 anos. Um dia chegou minha mãe lá, minha mãe morava em Taguatinga e eu dormia no próprio bar. Minha mãe chegou constrangida, assim, com os olhos meio lacrimejantes. Meu filho, isso aqui não é ambiente para você, eu quero que você seja um homem. E porque eu havia parado de estudar, você vai voltar a estudar e você vai fazer um concurso público, isso aqui não é ambiente para você. Olha, até hoje eu me lembro disso, minha mãe que me deu esse empurrão. Naquela época eu tinha parado de estudar e achava que com um jeito eu ia viver bem. E já estava na boemia, com 18, eu tinha o que aquela época, 18 anos de idade. Em 1960, 65, 66, 18, 19 anos. Enfim, aquilo me calou fundo na minha alma e eu fui fazer um supletivo para terminar o ginásio.
Porque lá em Anápolis, quando eu vim para cá, eu não tinha terminado, eu tinha feito... Aquela época era assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ginásio. Depois você entrava no científico 3 anos. ou no clássico. Se você Isso. quisesse ciências exatas, era científico, senão era... Bom, então eu terminei o supletivo aqui, primeiro grau. Depois eu fiz o segundo grau. A minha irmã trabalhava na Fundação Hospitalar. Graças a Deus, a minha irmã também é meu anjo da guarda. A Maria Viana, que eu chamo ela de Lia. A Lia me arrumou um emprego, me apresentou o diretor do hospital, antigo hospital distrital, que é um hospital referência aqui no Distrito Federal, que está no Brasil. É um hospital escola. E eu fiz um teste na antiga Fundação Hospitalar e passei bem. Aí eu fui contratado como seletista. Naquela época quem mandava no país eram os militares. Inclusive quem me deu uma prova foi um tenente. Tenente assim, meio aquele semblante fechado. Ó, faça isso aí, essa redação. Vou te dar 15 minutos para você fazer a redação. Eu falei, mas doutor, mas senhor, 15 minutos é muito pouco. Então eu vou lhe dar meia hora. E me deu umas questãozinhas de matemática, de divisão e uma redação. E eu me lembro até hoje qual foi o tema da redação. Eu falei sobre a segunda-feira, que ninguém gostava da segunda-feira, mas que eu amava a segunda-feira. Porque a segunda-feira era Deus, a Ioana falava, Deus criou o mundo, descansou no 7º dia, e a segunda-feira para mim é um dia iluminado. Eu falei, mas eu me lembro até hoje isso. Aí mandaram um telegrama me convocando, e ele queria me entrevistar. Falou, olha, gostei da sua redação. Você traga a sua carteira de trabalho que você vai ser contratado. Enfim, isso foi em 1969, 68, 69. Então eu fiquei no Hospital Distrital de 69 até 1974, quando eu prestei um concurso de oficial de justiça. E em 74 eu fazia administração de empresas na UDF. Eu já havia terminado o supletivo de segundo grau, passei no vestibular. E fui fazer administração de empresas, porque os médicos do hospital gostavam de mim e falavam, Divino, faz administração de empresas que você pode ser diretor administrativo desse hospital. Você é um garoto trabalhador, e me incentivaram. Bom, quando eu passei no concurso de oficial de justiça, eu vim aqui para o tribunal, eu não me lembro se foi final de 74, foi princípio de 75. Eu só me lembro que o presidente do tribunal era o saudoso Milton Sebastião Barbosa, o pai do Otávio Barbosa. Ele fez só tinha uma vaga para oficial de justiça. E nós passamos 3 em primeiro lugar. Aí ele fez uma reunião conosco e falou assim, olha, o Sr. César, que já é servidor, o César que era escrevente da primeira vara civil, ele foi nomeado. E em segundo lugar ficou o Zé Divino. Do Zé Divino até o 12º lugar, que alcançou o Mário Gutierrez, que foi desembargador lá no Amapá, foi juiz aqui também, contratou anomalamente como seletista temporário, porque o Senado Federal havia dado autorização que precisava de oficial de justiça. Nós ficamos 4 meses como seletista e depois saiu a nomeação nossa como estatutário. Então comecei a minha carreira aqui como servidor, muito honrado em ser oficial de justiça. Eu mudei de curso. Eu vi que eu não gostava de matemática, eu não gostava de estatística, mudei para direito. Aí, como diz assim no termo coloquial, juntou a fome com vontade de comer. Eu gostei do direito e comecei a me aprimorar, estudar em casa, final de semana. Apesar de jovem ainda, eu gostava das minhas farrinhas, eu gostava um pouquinho da boemia, mas nunca deixei de estudar. Muito bem. Eu me formei em 79 em Direito. Em 80 eu prestei um concurso, ainda como oficial de justiça, eu prestei um concurso para ser promotor de justiça nos territórios. Passei em terceiro lugar. Bom, então eu havia me casado em 79. E em 80 eu passei no concurso para os territórios. Fui nomeado e na época o procurador-geral era o doutor Dimas. O doutor Dimas me chamou. Dimas Marçal. Isso, ele está vivo, né? Está vivo. Ele foi desembargador lá em Rondônia e aposentou-se, presidente do tribunal lá. Aí eu conversei com a minha mulher.
bem, nós vamos para os territórios. Eu podia escolher entre Roraima, Amapá ou qual era o outro? Amapá, Roraima, Amapá. Ainda tinha um que depois foi transformado em estado, que eu acho que foi Rondônia, ainda era território. É Rondônia mesmo. Que só depois da Constituição que... Isso. Pois bem, o Tribunal o Tribunal do Distrito Federal tinha jurisdição como tem nos territórios. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou assim, olha, Divino, eu não quero atrapalhar a sua carreira. Fiquei muito orgulhosa de ter passado no concurso. É o seu sonho sair deixar o ser oficial de justiça e ter uma carreira jurídica, mas eu não vou, você vai me perdoar, eu não vou deixar meu pai, eu vou de mês em mês lá, você vai só. Aí eu pensei, eu não dormi essa noite, fiquei matutando aquilo, mas eu vou só, rapaz. E eu nunca gostei de ficar só. Eu tenho ojeriza, eu tenho o maior pavor de ficar na solidão. E me falaram que nos territórios a gente tinha que pegar um teco-teco, fazer audiências no interior ou então ir de barco. E eu, naquela época, tinha um pavor de viajar, eu não gostava muito de viajar de avião. E com esse problema, sabe o que eu fiz? Eu cheguei no Dr. Dimas, ele fez uma reunião, eu falei, Dr. Dimas, o senhor vai achar que eu estou ficando maluco, mas eu pensei e repensei, eu vou renunciar, eu não vou tomar posse. Você é doido, vai deixar de ser oficial de justiça, vai deixar de ser promotor nos territórios, o governador vai lhe dar casa para morar, com segurança, para você continuar aqui como oficial de justiça? Eu falei assim, não, mas porque eu sei que o oficial de justiça ganha bem, doutor, não é nada de dinheiro. Eu gostaria de ir, mas tenho um empecilho, um problema de família. Aí, quando eu renunciei, fiz uma carta renunciando, o que foi nomeado no meu lugar disse que fez a maior festa. Foi Tomás, que depois foi deputado lá, depois ele foi para Rondônia e foi deputado em Rondônia. Esqueci o nome completo dele, doutor Tomás. E eu e a minha mulher falou assim, Divino, você vai continuar estudando, eu tenho certeza, e você vai ser promotor aqui em Brasília, no Distrito Federal. Falei, bem, mas o concurso é muito difícil, muito difícil. E eu continuei estudando, não perdi o estilo. Continuei trabalhando como oficial de justiça e, graças a Deus, eu consegui passar no concurso do MP, que a carreira aqui no DF era inicial, o cargo inicial da carreira do Ministério Público era como defensor público. Foi, para mim, foi o lugar que eu mais aprendi direito, foi exercendo o cargo de defensor público. Eu me lembro que, quando eu tomei posse, salvo engano, foi em 82, o desembargador, o finado saudoso Everardes Mota e Matos, era o chefe de gabinete do então, quem era? Guilhermando Meirelles, que era o procurador-geral. Aí ele me nomeou, me designou, quer dizer, para ser superintendente da Defensoria Pública em Taguatinga. Tinha um nome bonito, superintendente, mas não era nada, era só coordenador dos estagiários. E fomos eu e Brasilino, que também no meu concurso, fomos trabalhar na Defensoria Pública. Era muito serviço. Serviço demais. Olha, tinha 90, eram assim uns 30 estagiários. Todo dia eu levava uns 40, 50 petições numa maletazinha para casa para corrigir no final de semana, porque lá eu tinha que atender e fazer petição e fazer audiência no crime e no civil. No civil tinha muita ação também, no crime. No crime, quando a maioria dos réus eram defendidos por nós. Mas ali eu aprendi muito com os estagiários também, porque não tinha aquela prática jurídica ainda. Então a gente aprende muito. Na faculdade a gente aprende teorias, né? A gente vai aprender, o direito mesmo é trabalhando. A prática é trabalhando. Bom, então 82, eu me lembro que a gente ganhava, a minha esposa, ela era professora, classe C, trabalhava dava aula em 2 turnos. Ela ganhava o dobro que eu ganhava como defensor público. Então, eu que era oficial de justiça antes, que tinha um rendimento razoável, naquela época nós ganhávamos bem como oficial de justiça, porque toda diligência nós podíamos cobrar do advogado. Tinha cursos. O senhor se lembra, né? Os senhores são
Naquela época eu era juiz de primeira instância. Desembargador José Divino, cortando aí o fio tão suave que Vossa Excelência está fazendo da própria vida, eu indagaria uma coisa. No exercício da atividade de oficial de justiça, algum fato interessante, alguma coisa diferente, Vários. Em épocas difíceis como aquela dos anos de chumbo? Olha, eu não sei se eu teria tempo para contar, mas eu vou ser breve, vou contar 2 episódios que eu não esqueço nunca. O primeiro episódio, olha, nós vivemos a Revolução, a tempo da Revolução, tempos difíceis, como oficial de justiça. Eu me lembro que em 1976, por aí, ou 77, eu era oficial de justiça, que a gente era lotado em determinadas varas. Eu trabalhava, salvo engano, eu era da 4ª, eu cumpria mandado da 1ª, da 2ª e, salvo engano, da 3ª, que o juiz era o doutor Rios, que era o juiz da 3ª. Depois foi o Pedro Aurélio, substituiu lá um tempo. Salvo engano foi isso. Então fui cumprir um mandado contra um general do Exército. E eu não sabia que o cidadão era general, mas um general que não gostava de pagar ninguém. Era uma execução. Fui citá-lo para ir pagar em 24 horas sob pena de penhora. Ele morava no Lago Sul, uma mansão suntuosa. E eu tinha um companheiro que nós trabalhávamos em dupla. Ele dirigia um Fusquinha e eu confesso que naquela época eu era tão acomodado que eu não sabia dirigir. Eu dividia a minha renda com um colega para ele dirigir para mim. E fomos na casa desse cidadão. Está lá o nome dele, não sei o que lá, eu não sabia a qualificação dele. Chegamos assim, veio um senhor, uma pessoa dos 30 anos assim, um senhor alto, parecia um armário forte, com cabelo, acho que ele militar, com cabelo cortado a militar, mas a paisana, o que você quer? Eu falei assim, olha, sou oficial de justiça, tirei a carteirinha e mostrei para ele, sou oficial de justiça. Sim, mas eu quero falar com o senhor fulano de tal. Não, mas pode falar comigo. Não, eu quero falar com ele, é pessoal. Eu estou cumprindo a ordem do juiz, por favor, chame-o. É o general, ele não vai lhe atender, não. Ele está vestido, está se acabando de arrumar para ir ao aeroporto. Ele vai viajar agora mesmo. Eu falei, tá bom, mas avisa para ele que tem um oficial de justiça aqui, que tem uma comunicação para entregar-lhe. Diga a ele. E ficamos lá uns 20 minutos, nada do centro aparecer. De repente, bom, então, quando eu vi um senhor saiu, um senhor alto, grisalho, bem vestido, saiu assim, não dei nem confiança. Falei, o senhor que é o doutor, o senhor falando de tal, não sei, general, não sabia se era brefe do servidor lá dele, do empregado dele. Falei assim, sou general falando de tal. Falei, senhor, eu tenho um mandado de citação para o senhor aqui. Eu não vou assinar essa merda, eu não quero. Enfia isso naquele lugar. Cara mal educado. Que coisa incrível. Aí eu falei, aí eu me irritei e fui atrás dele. E ele já ia entrar num carro preto. E aquele fortão entrou no carro e eu falei, senhor, o senhor está citado. Isso aqui é uma citação para o senhor pagar em 24 horas. O senhor quer que eu leia o mandato? Não, não precisa ler essa merda, não. Eu falei, senhor, mas o senhor não pode se dirigir assim. Eu estou cumprindo a ordem do juiz. Vai você e esse juiz naquele lugar. Aí eu falei, o senhor está citado, e joguei o mandado dentro do carro. Eu fiquei até com medo de apanhar. E chamei o João, para o João receber testemunha. O Joãozinho estava no carro assim, não quis descer não. Para ele assistir tudo. Mas nós temos fé pública. Então o que eu fiz? Cheguei, fui para casa, cumpri os outros mandados e tal. Fiquei chateado aquele dia, porque é uma coisa tão chata. E quando eu chego, eu tinha costume de... Eu e o Joãozinho morávamos no Guará. Nós tínhamos o costume de almoçar em casa. Ele me deixava na minha casa e depois ia para a casa dele. Na volta me apanhava e nós íamos para o fórum, na sala dos oficiais de justiça. Quando eu chego na sala dos oficiais de justiça, já tem um recado para mim. Olha, o juiz da 2ª vara quer falar com você. Aí eu já sabia mais ou menos o que era. Mas nessa altura, eu já fiz a certidão. Na sala dos oficiais já tinha. Narrei tudo. E os palavrões que esse general usou, que vai tomar naquele lugar, você e o juiz, botei tudo na certidão. Aí eu cheguei no gabinete, excelência, Vossa Excelência queria falar comigo. Não vou citar o nome desse juiz por uma questão ética.
Aí ele falou assim, olha, é porque eu tenho o senhor em boa conta, viu, senhor José Divino, mas tem uma reclamação muito grave contra o senhor aqui. Eu falei assim, o que se trata, Excelência? A esposa do general fulano de tal disse que o senhor foi lá hoje cumprir o mandato, desacatou a ela e o marido dela e com palavrões. Sou louco de rir. Fui cumprir o mandato. Falei, não, Excelência, eles estão querendo inverter. Eu toquei com a certidão, entreguei a certidão para ele. Já fui municiado com a certidão na mão. Aí ele leu a certidão. Nossa, nós estamos vivendo em tempos difíceis. O senhor podia rasgar essa certidão e fazer outra mais. O senhor citou, eu falei, citei, está aí escrito. Não, mas não conta essa história. Eu falei, desembargador, eu falei, Excelência, isso aqui é minha segurança. Vossa Excelência mesmo falou, estão vivendo em tempos difíceis. E se esse general mandar sumir comigo? Eu já tirei 3 cópias, deixei um com meu irmão mais velho. Eu já tinha tirado cópia, não tinha entregado ainda. E já deixei com pessoas amigas da minha família, porque se eu desaparecer, já sabe quem desapareceu comigo. Que aquela época era muito perigosa realmente. E eu fiquei com medo. Aí ele coçou a cabeça, ele viu que eu tinha razão. E a certidão foi juntada. No dia seguinte, mandaram eu devolver o mandado. Disse que não podia fazer para mais, porque o executado já havia pago a dívida. O advogado foi lá e já... O advogado do credor foi lá e pediu a desistência, porque ele correu e foi... A mulher dele, ele tinha viajado, que ele disse que para o aeroporto, eu creio que é ela que pagou. Então, esse é um episódio que eu não esqueci nunca. O outro, também com militar. Nós fomos apreender um veículo lá no setor militar urbano. Um veículo, busca e apreensão de alienação fiduciária. O sujeito não pagou, o juiz mandou apreender o carro. O endereço, eu falei, Joãozinho, nós temos sangue doce, vamos mexer com o militar de novo, vamos desgraça. Mas fomos lá cumprir nosso dever. Chego lá, o carro estava na garagem. Falei, Joãozinho, o carro está aqui. Mas só que a gente primeiro conversava, aí saiu um jovem lá. Ok, eu falei, eu sou oficial de justiça, eu vim aqui aprender esse carro, e o senhor podia abrir a garagem era daquela porta, a garagem dele era transparente, era de metal, mas dá pra gente ver que o carro estava lá com a placa e tudo. O senhor podia abrir isso aí, porque eu posso até deixar o senhor levar o carro lá, se o senhor quiser, o advogado fazer um acordo. O senhor pode ir, eu vou com o senhor e meu colega vai atrás. Nós podemos, no escritório de advogado, a ver se sai um acordo. Se não sair, não tenha dúvida, o carro vai para o depósito. Aí ele olhou assim, não, isso não é assim não, você não vai tirar carro nenhum aqui não. Eu falei assim, olha, eu estou cumprindo meu dever. Se o senhor não abrir isso aí, eu vou pedir, vou certificar para os juízes, nós vamos arrombar essa porta e vamos levar o carro. Vou ficar com um guincho aqui. É por isso que pode aparecer no carro de vocês aí uma bomba. Eu falei, é assim? Então tá bom. Joãozinho, vamos lá para a delegacia. Falei para ele bem alto, vamos para a delegacia agora. Mas eu não fui para a delegacia não. Eu só certifiquei para o juiz. Aí não deu problema. No dia seguinte, mandaram, o advogado fez uma petição que eles já pagaram a dívida, quitaram a dívida e o carro ficou liberado. E um terceiro episódio, aconteceram vários, vou só contar só mais um. Essa eu fiquei com dó da ré. Uma ação de despejo. O mandado mais difícil para cumprir é o mandado de ação de despejo, principalmente quando a pessoa é humilde. Na Ceilândia, daquela época, dos anos 70, foi 78 por aí, não me lembro bem. E a senhora era uma senhora, quando eu fui citá-la, ela veio com uma conversa assim de mãe de santo. Ô, meus ifinhos e tal, você tem que ajudar a mãe aqui e tal. Eu falei, minha senhora, é o seguinte, eu não tenho autorização, mas eu vou lhe dar um prazo, minha senhora, para a senhora procurar algum lugar para... Porque não tem mais jeito, o juiz já decretou o despejo da senhora, a senhora não paga os aluguéis. Não, meu filhinho, você não vai fazer isso comigo, senão mãe vai fazer um trabalho. Falando aquela gíria de... Eu falei, minha senhora, vou lhe dar 15 dias, tá? Eu não podia fazer isso, que o advogado vai ficar em cima de mim, mas vou lhe dar 15 dias sem poder. E a senhora trate de sair daqui
porque senão não me resta outra alternativa que cumprir, vou voltar aqui com o caminhão. E ela não acreditou. Eu voltei, 20 dias depois a mulher estava lá. Eu só avisei de novo, minha senhora, a senhora não quer sair hoje não? Só fui de manhã. À tarde eu já peguei um caminhão, conversei com o advogado já contratou o caminhão e fomos lá despejá-la. Mas foi uma choradeira. E aí é coisa triste. Mas eu tinha que cumprir meu dever. Terrível. Aí essa mulher falou para mim assim, quando o pessoal estava carregando. E a gente já leva os peões para carregar, né? Advogado, faz tudo, já dá todos os meses para a gente cumprir o mandado. Ela falou assim, meu filho, eu vou fazer um trabalho para você. Eu falei, minha senhora, eu tenho Deus no meu coração. A senhora há de convir que eu estou cumprindo o meu dever. E se for, a senhora fica à vontade. Tá? E ela, com aquele olhar de ódio, fiquei também preocupado muito tempo. Mas sempre que eu fazia minhas orações, né, sempre pedindo para... Claro. Mas a gente passa por muita coisa, muita ameaça. O coronel uma vez tirou uma pistola para mim, para eu, lá na casa dele, que a gente ia remover um piano. Mas quem faz a coisa com... Mas cumprimos nosso dever. Né? Não acontece nada. Não. Bom, então retomando o que eu estava estudando, eu aprendi muito no Ministério Público. Nós fizemos a primeira greve no país aqui, quando o procurador-geral era João Ulloa, que foi presidente, foi desembargador, é desembargador desse tribunal, desembargador aposentado, foi presidente desse grande tribunal. E nós fizemos uma greve que nós ganhávamos muito mal. Repito, que eu já falei antes, a minha mulher, como professora da fundação, antiga fundação educacional, ganhava o dobro que eu ganhava como defensor público. Então nós fizemos uma greve no apagar do governo, salvo engano, do João Figueiredo. O ministro dele, se também não me falha a memória, era o Ibrahim Abiaquio, aquele mineiro que era deputado federal. Salvo engano, nós, uma comissão, pegamos o ministro na porta do... Ele ia viajar. Nós pegamos ele na porta antes dele embarcar. Aí ele fez uma promessa que ia conversar com o presidente. Eu sei que através de um decreto resolveu o nosso problema. Porque nós já estávamos em greve já há mais de 30 dias. E resolvemos, fechamos a greve mesmo. A primeira greve do país. E aí obtivemos nós que éramos defensores já fomos transpostos automaticamente para promotor público substituto. Já melhoraram os vencimentos, mas foi um tempo difícil para nós. E eu trabalhei no crime muito tempo, e depois eu fui ser curador de família. Fui para Sobradinho trabalhar como curador de família. Ali eu me lembro que o juiz que estava lá na época era o substituto Sérgio Bittencourt, ainda era juiz substituto. Eu era o curador de vara de família. E teve lá uma investigação de paternidade que também é muito gozada. Se não fosse dramática, seria muito gozado. Eu vou contar só um pedacinho só. A investigação de paternidade era contra um médico. Eu não vou revelar o nome aqui de ninguém, logo eu posso falar. Era contra um médico e a mãe da investigante, da criança, era uma enfermeirinha, uma auxiliar de enfermagem. Aí nós ouvindo as testemunhas e todas elas, a primeira falou assim, o doutor Sérgio perguntou assim ao juiz, aonde a senhora conheceu o doutor falando de tal, o réu aqui, o falando de tal? Ah, doutor, nós trabalhávamos no hospital, ele médico e eu enfermeira. E depois do expediente, de vez em quando, final de semana, nós íamos para o bar Pescoço do Peru. Era o nome do bar que tinha lá. Por que Pescoço do Peru? Vendia-se cerveja super gelada e o tiragosto era Pescoço do Peru, cozido, que era uma delícia. Depois eu fui conhecer esse bar Pescoço do Peru. E eu vi umas 4 testemunhas, todas colegas dessa, que era a mãe da criança, que era a suposta mãe da criança. E o juiz perguntava, a senhora conheceu ele como, tal. Aí uma falou assim, no bar Pescoço do Peru, também sou colega dela, trabalho no hospital, e nós de vez em quando nós íamos para o bar Pescoço do Peru. E agora, doutor, estou me lembrando de um caso. Teve um dia desse, que nós ele foi com 2 colegas, e nós éramos 3. A fulana de tal,
que é a mãe da investigante, da criança, mais 2 com o investigado e mais 2 médicos. Esse foi até um episódio muito gozado, porque tem uma hora que a moça falou que nós fomos os 3 casais para o motel. Aí o escrevente começou a querer rir, e eu olhava o escrevente ficava vermelho, e eu com a vontade de rir, mas o promotor, como é que o promotor vai rir? E o juiz sério, mas também eu notei que... Aí uma hora ele falou assim, vou suspender a audiência por 5 minutos. Ele entrou no gabinete e eu fui pro banheiro e lavei o rosto para passar a vontade de rir. Mas essa audiência foi, depois nós comentamos, eu me lembro até do advogado, do médico, que era o Sebastião Taguari. Ah, sim. Quem quiser saber dessa história, é só talvez ele se lembre ainda, o Taguari, que era o advogado do... Mas do nessa investigado. época, Vossa Excelência já pensava em fazer o concurso Já. de juiz. Porque Eu o cansei de dar desembargador, parecer. o desembargador Sérgio, desembargador Natanael, é do nosso concurso. E eu conheci o desembargador Divino no dia da nossa prova oral. Foi, eu estava lá. E aí queria ver terminou a prova oral, ele se aproximou, começamos a conversar e ele disse, não, eu vim aqui para ver como é que se desenvolve a prova oral, porque eu vou fazer o concurso. Foi isso mesmo, eu já pensava em fazer. Eu estava louco. Já pensava em fazer. Porque apesar da função muito nobre que tem o membro do Ministério Público, mas o Ministério Público não julga, e eu queria julgar. Porque às vezes a gente ficava frustrado, dava um parecer trabalhado e o juiz passava por cima do parecer. Eu falei assim, uma coisa, eu quero é decidir, eu vou prestar concurso para juiz. E assim, quando eu estudei, preparei uns 2 anos, né, estudando, trabalhando no MP, mas tirei alguma licença que eu tinha direito de licença-prêmio, e meus filhos estavam pequenos. Eu pedi à minha mulher para sair final de semana e eu clube com eles. A minha mulher me ajudou tanto e tem um papel fundamental no êxito da minha carreira, a minha querida Renilde. Ela eu saía com as crianças para ir para o Minas, nosso sócio do Minas, para eu ficar em casa, sossegado, estudando. Porque enquanto os meninos tivessem, eles queriam que eu ficasse brincando com eles. Que é pequeno, o Rodrigo não era pequeno. Nós só tínhamos 2. Que quando a Daniele nasceu no ano que eu passei no concurso, que eu vim para a magistratura em 89. Nós tínhamos só o Ednardo, o Rodrigo e o Ednardo. E desembargador Natanael, o desembargador Divino tem uma peculiaridade muito interessante, que eu conheça, ele é o único do nosso tribunal e dos demais tribunais do país que passou 2 vezes no mesmo concurso, eu sabia? Porque ele estava me contando a história do primeiro concurso que ele fez para a magistratura. A comissão cometeu um equívoco, porque ele não fez pontuação em títulos e considerou reprovado. Eu falei, não, Divino. E eu não fui reprovado na prova oral. Os títulos são apenas classificatórios. Você passou naquele concurso anterior, mas o desembargador Sérgio caiu exatamente na mesma hipótese e depois, por medida judicial, ele tomou posse. O Sérgio Rocha foi a mesma coisa. E o Divino não quis judicializar a questão e ficou então com essa dupla aprovação. Eu fiz o outro, aí no outro não teve problema. E viu, desembargadora, naquele concurso que a Ana Maria, Jair Soares, Vera Rodrigues, naquele concurso, eles deixaram de contar 2 títulos meus. Aquele da escola da magistratura, da primeira versão da escola, lembra-se que o presidente da escola era Pedro Aurélio? Sim. Eu fiz 2 cursos da escola. Aquele primeiro, acho que era ele depois Vossa Excelência foi seu presidente da escola. Tiraram o Pedro Aurélio, que ele foi afastado. Estabelecemos que Lila era um trio. Só servia para título para o concurso de juiz. Não tinha remuneração para o cara que fizesse. Pois é. Os senhores, eu me lembro que a doutora Lília Pimenta, parece que o senhor subscreveu junto com a Lília Pimenta, não foi? Um certificado para mim. Foi. E eles não computaram aquele título e eu lecionava Direito Processual Penal no CEUP, não contaram como título também. Eu fiquei muito magoado naquela época no tribunal. Eu fiquei muito magoado, mas já são águas passadas. Já são águas passadas e Deus me iluminou que eu passei no segundo, passei bem, que fui em segundo, o Jonas foi em primeiro, eu fiquei em segundo lugar. E dessa vez tornaram a errar nos títulos.
mas desce para lá. Mas eu, graças a Deus, estou aqui hoje. Então, desembargadores Carmelita e desembargador Natanael, a princípio eu não pensava em ser juiz, mas quando eu estava no Ministério Público, aí me deu vontade de prestar o concurso e vir para a magistratura, onde eu estou muito feliz, eu estou como realizado, graças a Deus, sou realizado tanto na vida particular como na vida profissional. Quando o juiz tomei posse, salvo engano, em junho, ou foi julho de 1989, quem nos deu posse foi a desembargadora Maria Tereza. A posse daquela época não era tão bonita como é hoje, a solenidade no pleno, os desembargadores com a toga de gala, os juízes vão assistir. A nossa posse foi de pé, na frente da desembargadora Maria Tereza. Não estou aqui criticando, nenhuma crítica. Eram tempos austeros, né? E o Jonas ficou muito frustrado, porque ele levou um discurso, em primeiro lugar, um goiano inteligentíssimo, o doutor Jonas Modesto levou um discurso no paletó e ela não deu oportunidade dele ler o discurso. E está lá a mulher dele, eu levei a minha mãe, e estava presente, um tio meu de Anápolis, que é o tio meu mais velho, que eu convidei para ele vir, tinha mais as minhas irmãs, e foi aquela posse assim, insossa. A nossa também foi assim, foi muito sem insossa. Mas o formalidade importante especial. é que nós ficamos muito orgulhosos, muito felizes em tomar posse como magistrado. Bom, essa posse foi na sexta-feira, quando depois nós fomos passar de um lanche, franquearam uma sala para nós, alguém comprou alguma coisa, e nós abrimos lá um prosecco e convidamos o desembargador, mas eles não quiseram. Eu me lembro que o desembargador Manacu, ele estava lá, nós convidamos os outros, mas eles não quiseram nos prestigiar. Então ficamos só nós mesmos, com alguns parentes, tomamos um proseccozinho, comemos lá e fomos embora. Aí, antes de ir embora, chegou lá uma pessoa da vice-presidência, já com a portaria para nós. Eu, Zé Divino, ia em exercício pleno na 4ª Vara Civil, porque o juiz titular estava convocado no tribunal, que, salvo engano, era o doutor Jerônimo. Na segunda-feira, o que eu fiz? Eu cheguei mais cedo, que eu não sou tolo, já tinha sido promotor, quis ver os processos. Tinha 2 procedimentos sumários e 2 instruções de ação ordinária. O que eu fiz? Peguei os 2, era coisa fácil, era delito, era reparação de dano por acidente de tráfego. Olhei direitinho, não tinha perícia, mas tinha uma ocorrência da tal, já fui para a audiência sabendo o que eu ia perguntar para as testemunhas. A escrevente da audiência era Josina, não sei se só se lembra, se Vossa Excelência se lembra. Josina era uma moreninha, tinha um olho grande, cabelo meio carapinhado, ela foi até diretora da Associação dos Servidores. A Josina, que é escrevente, muito inteligente, aquela menina, e séria na datilografia. Naquela época não existia computador. E eu ditei, terminou, alegações finais, o advogado, eu reitero os termos da inicial, tal, pela improcedência, tal. E Josina já adiantou. Em seguida, o MM juiz determinou que se fizesse concurso para a sentença. Não, senhora. O MM juiz proferiu a seguinte sentença. Ela olhou para mim assim, com o olho grande, falou baixinho, doutor, o senhor vai dar sentença agora? Eu falei, vou. Baixinho é atrevido. Pá. Já estava mais ou menos na minha cabeça. Tem grande dificuldade, né? Terminou, chama os outros. Era outro sumário. Dei outra sentença. Agora, depois foi instrução, né? Então, eu tinha que fazer isso, sabe por quê? Porque eu confesso, aquele primeiro dia que eu vesti a toga do juiz pesa. Meu coração, quando eu sentei na cadeira, que eu Divino, você agora é juiz. Você não pode falhar. O coração bate mais forte. Com emoção, muito, apesar de ser muito gostosa, mas foi uma emoção impactante. Mas uma felicidade. E quando eu terminei de proferir aquela sentença, eu me senti tão feliz.
E agradeci muito a Deus por eu poder julgar. E aí eu passei em várias civis, quando o desembargador o Pedro Aurélio foi afastado naquela época. Eu fiquei 3 meses na quinta vara. Né? Eu fiquei no cível muito tempo. Pedro Aurélio era a terceira cível, né? Era, terceira. Era na terceira. Não, quinta. Não, quinta. Terceira Ele era titular da quinta. Exatamente. Era o Queiroga. Quinta cível. Terceira era o Queiroga. Eu depois fui para uma vara de fazenda, foi lá que Vossa Excelência. Eu fiquei constrangido quando eu fui substituir o doutor Hilário. Na segunda vara de fazenda, o doutor Hilário tinha tirado a licença, não sei para quê, se a licença prêmio, e ele ia ficar uns 3 ou 4 meses de licença, não sei. E me designaram para a fazenda. Eu também fiquei muito feliz para trabalhar com direito público, né? A gente aprende. Aprende muito. Primeiro dia fiquei meio apreensivo. E eis que tinha uma salinha assim ao lado do gabinete do doutor Hilário, está lá um juiz antigo que estava convocado no tribunal, era desembargador Natanael. Falei, desembargador, o senhor me desculpe, doutor Natanael. Vossa Excelência, por favor, fica no gabinete. Eu fico ali. E a sala dele, com os processos dele, que ele vinculado, né? E ele, com essa fleuma britânica que o desembargador Natanael tem, e essa humildade dele, não, fica aí no seu gabinete, você está substituído aí o titular e tal, e eu fico aqui mesmo. Fiquei assim até constrangido a ficar no gabinete e um juiz antigo ficar naquela... Mas eu sempre fiz isso. Eu achava que o juiz substituto, que está com o jurisdição plena na vara, eu estou vinculado a um monte de processo, eu tenho que ter meu cantinho para trabalhar, mas o dono da vara é o substituto que está em exercício lá. E eu tenho outra história para contar. Tem que ser o... E tempos difíceis, né, Natanael? Substituição. Bom, né? Então, eu passei em várias varas cíveis, fui para essa vara de fazenda pública, onde eu aprendi muito, me aconselhava muito, pedia os mais velhos, inclusive o desembargador Natanael, quando eu tinha uma dúvida, olha, esse caso aqui, tá? De vez em quando eu pedia, afilava o conhecimento de Sua Excelência. E depois passei também em algumas varas criminais, substituí o desembargador Otávio, quando ele era titular da 4ª vara, fui substituir na 3ª vara criminal o finado Oswaldo de Souza e Silva. Passei na primeira criminal, passei na 3ª, do doutor Oswaldo, passei na 4ª do desembargador Otávio, e depois, um dia me puseram na vara de entorpecentes. Fui para lá contrariado, mas o substituto não pode escolher, né? Primeiro dia que eu cheguei no entorpecentes, tinha 3 uma quadrilha para eu interrogar. No código daquela época, e tem aquela lei especial, né, de 76, o interrogatório era o princípio, né? Começava se interrogando. E era não que eu tenha nada contra agentes policiais, mas alguns deles são muito, enfim, todos nós sabemos. Participou da apuração, tudo, né? Eu fui promotor muitos anos também, mas a verdade é que aí um dia eu estou lá fazendo uma instrução de um réu preso na vara de entorpecentes, chega o doutor Helenauro, já com uma toga, olha, foi designado agora para aqui, porque eu sou mais velho que você, e eu teria que ir para Sobradinho e eu quero ficar aqui. E o vice-presidente mandou ficar aqui. Aqui foi um constrangimento muito grande. Não gostaria de contar essa história, mas foi um. Não, essa história é interessante. Eu fiquei tão constrangido, porque eu tive que sair no meio da audiência e ir para Sobradinho. Esse depoimento. Nossa, chato, viu? Esse depoimento é interessante. Eu fiquei porque tão naquela magoado. Época, as designações para o juiz substituto, o desembargador Natanael sabe melhor do que nós como é que eram feitas. Era assim mesmo. Hoje não, hoje nós temos aí o juiz vinculado a uma vara, quando abre vaga em outra vara, o juiz, ao concurso do juiz substituto para ele passar para outra vara, nós chegamos a esse processo de aperfeiçoamento, de designação de substituto, depois desse caminho doloroso pelo qual Vossa Excelência e nós também passamos. Mas também não foi só, foi vários nós que passaram também por passamos. Eu, quando era assim mesmo. Às vezes eu acumulava 3 varas com jurisdição plena nas 3, porque nós éramos pouquíssimos juízes. Né? Não tenha dúvida. A propósito disso, desembargador Natanael, eu me lembro quando o desembargador Irajá era o corregedor,
eu fui designado para trabalhar no plantão, eu e Beatriz, a finada, saudosa Beatriz Parrilla, Feteira Parrilla. E coincidentemente, a desembargadora, a então juíza Beatriz, foi designada para trabalhar no crime e eu no cível. E a doutora, minha querida colega, doutora Beatriz, ligou para mim desesperada. Colega, eu não sou afeiçoada ao crime. Você aceita? Vamos trocar? Eu falei, com boa vontade, eu quero que Beatriz não se constranja. Faço isso com todo prazer. E fomos conversar com o desembargador Irajá Pimentel. Ele não estava no momento. O juiz auxiliar naquela época do corregedor era o doutor Ismanioto e Mário Machado. Doutor Ismanioto, com aquela firma britânica, nos atendeu muito bem e falou, olha, o desembargador corregedor não se encontra aqui porque ele está numa missão aí fora, mas eu vou levar a ele, agora eu já adianto, que não vai ter empecilho. E assim foi feito. Alterou a portaria, eu fui para o crime, Beatriz ficou no civil. E eu fiquei feliz, porque o crime para mim não tem dificuldade, tinha sido promotor. E ela ficou feliz também, porque ficou no civil. Olha, nunca trabalhei tanto na minha vida, porque o crime era a várias execuções criminais de final de ano, que tem indulto natalino, tem saidão. Isso foi em janeiro. Várias execuções criminais e todas varas criminais. Exatamente. Eu não sabia se fazer audiência de réu preso no crime. Não tem condições. O senhor corria lá para despachar processo e advogado em cima, querendo livrar. O meu preciso passar o Natal, precisa de passar com a família agora e tal, e advogado assediando. E a gente ficava até naquela agonia, mas doutor, calma, pode deixar que nem que você tem que sair aqui 10 horas, eu vou examinar o processo do seu cliente. Nem que eu saia aqui 10 horas. E trabalhava às vezes até 9, 10 horas mesmo. Mas dei conta do recado, sobrevivi a isso. Bom, o que eu me lembro mais? Em 1997, eu fui promovido a titular. Exato. Em 92. E fui para uma cidade muito boa, onde eu já tinha sido promotor, que foi Sobradinho. Fui promovido para a vara criminal, substituindo o desembargador Vaz de Melo. E lá eu instalei o Tribunal de Júri de Sobradinho, que o desembargador Paulo Guilherme começou, ele fez até regimentou ainda, eu aproveitei o colégio de jurados, que tinha que mandar ofício, ele começou a fazer e eu terminei. Ofício para as instituições, para associação comercial, industrial, etc., para os segmentos da sociedade local, maçonaria, enfim. E eu tive a honra de presidir, de instalar, né, o Tribunal de Júri, fiz o primeiro júri em Sobradinho. A competência do juiz criminal era vara criminal, tribunal do júri e delito de trânsito. Era pesado. Para um juiz só, é outro lugar que eu trabalhei para me esborrachar. Mas feliz da vida. Porque eu sempre gostei de ser juiz. Graças a Deus. Trabalhei com bons promotores, nunca no crime, júri, nunca tive problema com nenhum promotor, com nenhum advogado. Graças a Deus. Em 94 eu pedi remoção aqui para que me falaram na época que quem não viesse para o plano piloto não podia ser desembargador. Mas não era verdade. Não é verdade. Porque se eu soubesse que não era verdade, eu não interpretei, eu acreditei nisso, eu li lá, mas não entendi direito. E vim para cá, eu gostaria de ter ficado mais em Sobradinho. Como, por exemplo, o desembargador Mariós ficou em Brasilândia até ser promovido. E eu gostava muito. Também, ser desembargador, ele era juiz titular lá em Sobradinho. Eu gostava tanto de Sobradinho, porque a sociedade local respeitava a gente. É como juiz no interior. Convidava a gente para os eventos. Eu dei palestra na maçonaria,
Rotary Club, fui no Rotary Club lá, no clube local, para fazer uma pequena palestrinha lá, dentro da minha modéstia. O comandante da polícia me chamava para almoçar e eu ficava assim meio, será que eu devo ir? Eu devo. Mas um dia eu fui almoçar com ele com a questão também de ir para não ser mal educado. Educação. Fui muito bem atendido no quartel. Enfim. E gostava muito daquela cidade. E me removi para a vara de família, onde eu fiquei. A segunda vara de família, a época que eu ingressei, tinha uns funcionários lá meio problemáticos, porque ela ficou algum tempo, depois que o titular, que era o doutor Romão, foi promovido a desembargador, ela ficou algum tempo só com o juiz substituto e bagunçou, desculpa a palavra. Houve um pouquinho, a vara ficou assim um pouco Tumultuada, né? Tumultuada. E alguns funcionários tratavam mal advogados. Tinha uma má fama, tinha umas 2 funcionárias que eram meio problemáticas. Primeira coisa que eu fiz foi pedir para rezar uma missa lá, para tirar aquele maus fluidos. Maus fluidos. E depois, isso eu fiz em Sobradinho também. O padre, inclusive hoje é arcebispo de Brasília, Marconi, que ele fez a missa, ele era padre da paróquia lá, ele fez a primeira missa lá no fórum, a missa lá para nós. Muito bem. Fiz a reunião com os servidores e falei assim, olha, aqui é o seguinte, advogado, ele tem o mesmo tratamento de magistrado e dentro do Ministério Público. Entretanto, o advogado não pode estar gritando com vocês, ele tem que chegar com uma educação. Em contrapartida, o serventuário, desde que respeitado, ele também tem que respeitar os advogados e as partes, inclusive aquelas partes mais humildes, que tem que ter tolerância, paciência, a pessoa analfabeta não sabe nem conversar, vocês têm que tratar bem. Ah, doutor, porque aqui todo mundo trata bem, tal. A diretora de secretaria interina lá, ela era oficial de justiça, que deixaram lá. Como diretor, não tinha o mínimo preparo para ser diretor de secretaria. Aí eu já mudei, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o diretor de secretaria. E depois, graças a Deus, fiquei lá trabalhando. Eu comecei a ser convocado em 1997. Em 97 eu fui para a turma recursal, eu não cheguei a ficar nem um ano na turma recursal. Depois eu ainda tinha uns processos da turma recursal vinculado, mas fui convocado para substituir o desembargador, que para mim foi uma honra muito grande. Fiquei tão feliz, mas Vossa Excelência, que me ajudou muito, me cedeu 2 servidoras dele para me auxiliar, porque eu só tinha o oficial de gabinete, que é o Luceno, que trabalha comigo até hoje, que eu tirei ele você agora não vai ajudar juiz substituto, não. Você vai ter que me auxiliar, porque eu não aguento sozinho. Que o cível era pesado, sempre foi pesado também. E eu, coincidentemente, fiquei muito tempo. Era convocado primeira ou segunda vara civil, primeira ou segunda criminal. E muitos Turma anos, civil. Turma. Eu nunca passei na terceira, nunca passei na quinta, e só no final das minhas, quase perto de ser desembargador, foi que eu passei uns 2 meses na 4ª vara. Nunca passei na terceira e nem na quinta. Coincidentemente, e nem tinha passado na 4ª. Era primeira e segunda. E eu adorava mesmo. Então, minha primeira convocação, eu me lembro bem que eu fui trabalhar na 2ª turma civil, onde estava lá. Olha quem estavam lá, sem desmerecer, claro, os demais. O nosso atual presidente, Getúlio Moraes Oliveira, Fátima Nancy Andrighi e, salvo engano, era desembargador de Manioto. Eu não lembro se era desembargador de Manioto ou se Ele passou lá. Era de Manioto. Ele esteve na Ele civil. esteve na 2ª civil. E eu fui substituir, salvo engano, o desembargador Hermenegildo. Eu acho que eu fui a primeira convocação minha, salvo engano, que o desembargador Hermenegildo parece que era de lá também, não era? Então, salvo engano, foi isso. Ele era da turma. Eu ficava na segunda, depois ficava na primeira. A primeira, aquela doçura de pessoa que é Eduardo Moraes Oliveira. A Adelite também parece que estava lá. Não, a Adelite estava, depois ela foi para a segunda. Ela saiu de uma turma e foi para a segunda. Isso. E alguém saiu de lá. Depois eu sei que o Romão também andou passando, o desembargador Romão andou passando por lá.
Então eu trabalhei com eles esse tempo Você todo. guardou o José Divino caminhando para o final. Poxa, que pena. Pois é, 1 hora. Poxa, passa rápido. Está vencendo, passa rápido, né? Ao chegar ao tribunal, seja como juiz convocado, seja como desembargador, a visão da justiça e a forma de analisar os julgamentos mudou alguma coisa? Desembargadora, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ora, quando eu comecei a trabalhar como desembargador, a gente... É diferente, não é como, porque a gente tem que ter humildade e a gente aprende também muito com os pares. Por exemplo, às vezes eu levava um processo assim que era mais complexo e ficava estudando, pegando jurisprudência e na doutrina, fazia um voto bem bonito. Modéstia à parte, bem... Não estou dizendo que era prestimoso não, mas era bem estruturado. E eu achando que fosse abafar. Ficava vencido. Mas ficava vencido, e veja bem, e convencido que eu havia errado. É isso que é o mais importante. Então, a segunda instância, o colegiado... O colegiado é muito bom. É um aprendizado toda hora. Toda hora a gente aprende algum colegiado. Eu lembro quando o Ismanioto foi convocado... Mas eu gostaria de contar uma passagem. Ele foi convocado, ele estava vendo o julgamento, né? E ele, impressionado. Ele falou, gente... Mas isso aqui é uma faculdade. Mas é verdade. Isso é muito engraçado, gente, que ele é professor, né? Você me permite, eu regredi um pouquinho quando eu era juiz criminal? Perfeitamente. Como eu segui as três, comecei a minha carreira como defensor, depois fui promotor, depois juiz, né? Desembargador é consequência depois pelo tempo, né? Então, quando eu era defensor público, tinha um cidadão. Por sinal, ele era conhecido, notório, porque ele chamava-se Duque. Ele tinha envolvimento naquele caso da Ana Lídia. Eu não me lembro do nome completo, só me lembro de Duque. E eu, como defensor público, um dia eu comecei, tinha uma época que eu fui designado, eu trabalhava em varas criminais, e eu fui defensor na vara de entorpecentes também, onde o titular era o desembargador Romão, o desembargador... Romeu? Não, aposentou novo. Moça, me faltou a memória. Vi a fotografia dele, eu vou me lembrar. Nossa, gente, como é que eu esqueço o nome dele? Bom, daqui um pouco eu me lembro. E eu fui defensor. Esse que aparece, ele era magrinho, não era muito alto, devia ter 1,62 m por aí, e franzino. Eu vi o nome, falei, esse é... Aí eu defendi um 16. Porque naquela época o 16 é só porte para uso. Muito bem. Passou o juiz da época, dele uma pena, substituiu era detenção, 6 meses, deu, salvo engano, ele não merecia a conversão, ou não havia conversão, deu-lhe um suci, mas com umas condições bem pesadas para ele. Tudo bem. Mas eu não recorri disso não. E um belo dia eu sou promotor, estava lá também como promotor na Entorpecentes. Chega lá um cidadão algemado, ele olhou para mim assim, conheço a excelência. Eu li o nome dele assim, e o senhor é incorrigível mesmo, né, cidadão? O senhor se lembra que eu já fui seu defensor? Por isso que eu conheço Vossa Excelência. Tá, falando comigo. Mudei embora para ele, estou sustentando a acusação, foi condenado. Eu, o juiz, Léo Esteves, adoece. Eu fiquei uns 6 meses na vara de entorpecentes. Esse que um dia aparece lá, que estava no presídio, e lá dá tomar maconha, ele chega lá de novo. E eu, como juiz, para interrogar, não é possível. Não é possível. Olhei para ele e falei assim, o senhor aqui de novo? O senhor é realmente incorrigível. Também não falei mais nada. Fechei a cara e comecei a interrogar. Então, esse episódio que eu me lembro também. É inesquecível. Que de 3... Aí alguém perguntou para mim... 3 situações diferentes. Você não se deu por suspeito? Por que eu vou estar por suspeito? Eu sou magistrado já. Fui defensor dele há 15 anos atrás. Qual é o problema que tem? Não fui advogado particular dele. Eu fui defensor o mundo público, não é? Então aconteceu. Venceu o nosso tempo. Lembro do desembargador Divino,
nosso tempo venceu. Eu queria agradecer a participação sua nesse programa de preservação da memória do tribunal, porque nós estamos vendo que a sua história enriquece esse tribunal por tudo que aconteceu e acontece, porque Vossa Excelência ainda é um desembargador brilhante, um dos mais brilhantes do nosso tribunal, sem nenhuma... Bondade de Vossa Excelência. Não é verdade. Então, acho que essa história que Vossa Excelência contou, da sua história, a sua história faz parte da história do tribunal, faz parte da memória do tribunal. E nós somos muito gratos pelo fato de o senhor ter atendido o nosso convite para trazer essa ilustração para a história que nós estamos querendo preservar. Eu agradeço muito e deixo Vossa Excelência à vontade para as suas últimas palavras, se quiser manifestar. Eu que quero, eu me sinto plenamente gratificado por ter sido honrado com esse convite para participar da memória do nosso querido tribunal. Agradeço e teço os meus encômios à desembargadora, primeira vice-presidente do tribunal, desembargadora Carmelita Indiano Brasil, pela feliz iniciativa de enriquecer a história do nosso tribunal. E quero também reiterar a honra que eu tenho de tê-los como meu colega e com Vossas Excelências, desembargador Nathaniel, desembargadora Carmelita, aprendi muito. E agradeço de coração a oportunidade que me foi propiciada por estar aqui. Nós que agradecemos muito. Nós é que agradecemos, Fico muito honrado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.